Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, que neste dia o Espírito Santo do nosso Deus possa estar com você, com toda a sua família durante todo o tempo. Louvamos a Ele porque estamos aqui mais uma vez para meditar na sua palavra, para aprender verdades que Ele quer transmitir aos nossos corações através deste tempo de escola dominical. Eu gostaria de convidar você, onde quer que você esteja neste momento, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, a você ter um tempo de oração, uma oração de louvor, uma oração de gratidão ao nosso Deus, pelo dia de hoje que Ele nos concede de vida, porque hoje, se estamos aqui agora, é porque a sua graça e a sua misericórdia foram renovadas sobre nós. Esse é o motivo de nós agradecermos também porque vencemos mais uma semana, e Ele já nos deu o privilégio de vivermos uma nova semana que se inicia hoje. Então, temos vários motivos para agradecer ao nosso Deus, todos os dias, todos os momentos, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele é na nossa vida e por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós também. Então, eu queria te convidar neste momento a ter um tempo de oração, uma oração de gratidão, de louvor a Deus, mas também pedindo para que Ele abra o seu coração, abra a sua mente, para aprender aquilo que Ele quer transmitir a você nesta manhã. Que o Espírito Santo possa nos guiar e nos orientar o tempo todo, durante essa escola dominical. Amém? Vamos orar então, meus irmãos? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado porque hoje o Senhor nos fez levantar da nossa cama e sabemos que não foi pelas nossas forças, mas isso foi só possível por causa do Teu amor e da Tua misericórdia por nós. Nós te louvamos porque nós vencemos mais uma semana, Pai, onde o Senhor esteve conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando do mal. O Senhor nos abençoou dando aquilo que nós precisávamos para viver. E obrigado porque hoje iniciamos uma nova semana e cremos que não será diferente. O Senhor é um Deus que está presente o tempo todo e um Deus que nos abençoa constantemente. Nós só temos a te louvar e te agradecer por tudo isso, por quem Tu és, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E também pedimos que o Senhor venha com a Tua graça também nos conduzir, nos orientar neste momento de escola dominical. Sabemos como que é importante para esse momento, pois é um tempo onde nós podemos nos aprofundar mais na Tua palavra, um tempo onde nós podemos absorver verdades vindas do Teu coração aos nossos, Pai. O Senhor usa esse tempo para trazer, Pai, lições valorosas para a nossa vida, que com essas lições possamos nos aproximar ainda mais do Senhor e sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Essa é a nossa oração no nome dEle. Amém. Amém, meus irmãos? Que bom que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. E para isso nós vamos continuar então o nosso estudo na carta de Tiago. Eu te convido hoje a abrir em Tiago capítulo 2. Nós leremos do versículo 14 ao 26. Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Você que estiver com sua Bíblia aí próxima, você possa abrir, ler, meditar. Se você porventura não está com a sua Bíblia, não tem problema, eu lerei aqui, você acompanhe com atenção e deixa Deus já ir falando no seu coração através deste texto. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito,
foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, este texto que nós lemos, Tiago ele trabalha aqui uma doutrina muito básica e muito vital para o cristianismo. Ele fala sobre a fé. E por que nós consideramos básica e vital? E por que Tiago então trabalha essa doutrina conosco? Porque, primeiramente, porque essa doutrina, a fé, ela é um dom de Deus, é algo que Deus deu ao cristão, é algo que Deus dá diariamente à sua igreja. Nós vemos em Efésios, capítulo 2, versículo 8, o texto que diz isso, que comprova, que ratifica essa afirmação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, a fé que nós precisamos para crer em Jesus Cristo e sermos salvos é dada por Deus. Nem mesmo a fé vem somente de nós. Por isso que eu sempre digo que tudo que nós temos e tudo que nós somos é graças ao nosso Deus. Até mesmo a fé que nós precisamos ter em Jesus Cristo para a nossa salvação é dada por Deus. Nós vemos também que essa fé ela é básica, ela é vital, porque nós somos salvos mediante essa fé. O que nos salva não é a fé, de fato, por si só, mas ela é o veículo que nos leva a crer, ou seja, o veículo que nos leva à salvação. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ainda diz: porque o justo viverá pela fé. E Romanos 1,17 confirma. E nós vemos também que essa fé é o que nós precisamos para viver. O justo, ele vive pela fé. O justo, ele é salvo por esta fé. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, ele está querendo dizer isso. A fé por si só, ela não salva, mas ela é o caminho, ela é o veículo que nos leva a crer. Efésios 2,8 diz, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, a fé é o que nos leva a ser salvos, não é ela que nos salva. Às vezes as pessoas podem confundir, né? Mas então a fé é o que salva? Não, o que salva é Jesus Cristo. Mas o que nos leva a crer em Jesus Cristo é a fé. Então a fé nós vemos que é um instrumento de Deus, que Ele mesmo dá para o ser humano, para que este venha a crer em Jesus Cristo e desta forma ser salvo. Nós vemos também que a fé é imprescindível para agradar a Deus. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 23, nós vemos isso. A fé, é impossível agradar a Deus sem a fé. A fé, ela é precisa para que nós vivamos uma vida de louvor, gratidão e adoração a Deus. Aquele que não crê, ele de fato não adora, ele não ama a Deus, ele não demonstra, não expressa esse amor a Deus, ele não agrada o coração de Deus, aquele que não tem fé. Então por isso que a fé ela é tão básica. A fé ela é vital para a nossa religião, para a nossa crença, para sermos salvos, para vivermos agradando a Deus, para vivermos sustentados por Deus. A fé ela é imprescindível. E nós vemos uma definição. O que seria essa fé? Talvez você já tenha se perguntado. Nós já trabalhamos algumas vezes essa definição que eu lerei agora, em várias pregações, em vários estudos. Vez ou outra, quando falo de fé, eu cito essa expressão, esse versículo, que ele traz, na verdade, de forma bem concreta e clara, a definição do que é fé. Porque as pessoas podem perguntar, mas o que de fato é fé? O que a Bíblia fala sobre a fé, o significado da fé, o que ela representa? E nós vemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Talvez você já tenha lido, você já conheça. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, meus irmãos, basicamente a fé é você crer que existe algo e esperar por ele, mesmo sem ainda vê-lo. É algo que a gente não precisa ver, mas precisa ter a certeza de que existe.
É quando tem um apagão dentro da nossa casa. Você sabe que você tem aqueles móveis, mas você não os vê. Mas só porque você não os vê, você vai deixar de acreditar que eles existam? Não, porque eles estão ali, só estão encobertos pela escuridão. E a fé é praticamente isso, é coisas que nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas podemos ver e vislumbrar e desfrutar com os nossos olhos espirituais. Então a fé, ela é a confiança que nós podemos ter na palavra de Deus, acreditando que ela é verdadeira, não importam as circunstâncias. A palavra de Deus expressa quem Deus é, e é por isso que nós cremos. E nós só cremos porque a fé nos leva a crer. Então a fé, nós vemos que é esse veículo. A fé é um braço de Deus estendido ao pecador para salvá-lo. Ela de fato não salva, mas ela leva à salvação. Nós vemos que quando nós temos fé, nós enxergamos com olhos, não esses olhos carnais, que são falhos, que são limitados, mas nós enxergamos com os olhos espirituais, aqueles que nos fazem enxergar além do que nós podemos ver, materialmente falando. Essa é a fé. E agora uma pergunta para você: que tipo de fé é a sua? Ela é uma fé viva, operante, ou é uma fé morta? Porque se a gente olhar para o texto, nós vamos ver que Tiago ele trabalha isso. Ele define aqui o que seria uma fé morta, né? Ele traz uma definição de uma fé morta aqui. Então isso é para a gente fazer uma autoanálise e ver que tipo de fé é a nossa. Porque aqui, como ele disse, existe a fé operante, viva, e existe a fé morta, ou seja, qual que é a diferença entre as duas? E ele diz aqui que essa fé morta é a fé que não é expressada em ações. Ou seja, essa fé morta é aquela pessoa que diz crer em Jesus, que diz ser crente, evangélico, tudo mais, mas ela não demonstra através de suas atitudes, da sua vida, seu estilo de vida, através de ações, que ela realmente crê nesse Jesus e caminha com ele. Isso é muito perigoso, meus irmãos, porque essa pessoa tem uma falsa convicção de que ela crê, mas na verdade ela não crê, porque ela não demonstra isso. Então, diante disso, nós podemos aprender algumas coisas, diante dessa definição que Tiago nos traz sobre fé morta. Nós podemos aprender então que a fé sem obras, ela é vazia, mas também existe outro ponto: as obras sem fé não salvam. As obras sem fé não salvam, da mesma forma que a fé sem as obras é algo vazio. Nós não somos salvos pelas nossas obras, isso eu já falei várias vezes, a palavra, né, está nos dizendo em vários momentos. Não são as nossas obras que nos salvam, mas as obras são a evidência externa de uma fé interna. Se nós realmente cremos, nós mostraremos isso através da nossa vida. Então as nossas ações são evidências externas, né, que estamos mostrando para as pessoas que estão ao redor, que nós realmente cremos. São evidências de uma pessoa que é salva. Isso porque o salvo, ele é uma nova criatura. Ele vive de forma diferente. Nós sabemos que quando a pessoa tem um encontro com Cristo, sua vida não é mais igual. Seu estilo de vida muda. O seu vocabulário muda. Sua vestimenta muda. A sua forma de pensar muda. Tudo muda, meus irmãos. Porque nós somos transformados em novas criaturas. Então essa pessoa, ela age de forma diferente. E ela expressa isso através de uma vida de boas obras. Se antes ela vivia e praticava más obras, agora, como ela foi encontrada, foi transformada, foi redimida pelo sangue de Jesus, consequentemente, essa pessoa, ela vai viver de forma diferente. Ou seja, se praticava más obras, agora ela precisa praticar boas obras. Não tem como a gente dizer que é cristão, que crê em Cristo e viver de uma forma que não condiz a isso. Isso é incoerência. Isso, na verdade, nós estamos querendo enganar as pessoas que estão ao nosso redor e a nós mesmos. E isso é muito perigoso, porque a gente vai começar a se convencer de que nós não precisamos mais viver de forma diferente, que nós podemos viver com Cristo e crer nele e caminhar com ele de qualquer forma. E não é assim que funciona, meus irmãos. E nós vemos isso, nós vemos que as obras, elas são necessárias na nossa vida, não para nos salvar, como eu sempre digo. Não adianta você, então eu vou praticar boas obras para ser salvo. Não é isso. Ela deve ser uma consequência direta.
da sua vida, do seu encontro com Jesus. E, na verdade, muitas pessoas compreendem errado esse texto que nós acabamos de ler de Tiago. E dizem que Tiago aqui, na verdade, ele prioriza as obras e menospreza a fé. E que isso contradiz o que Paulo diz em suas cartas, nós podemos achar também lá em Hebreus, né? De que Paulo, ele enfatiza a fé, né? E a fé que salva, não o poder das obras. E, na verdade, não é isso que Tiago está fazendo aqui. Paulo, nós podemos ver, é lógico, que ele diz, né, que as obras são consequências de uma vida de fé. Mas aqui Tiago, ele não está sendo contrário a isso, ele só está dizendo que a fé, ela precisa de fato ser expressada por obras. Porque aquele que não pratica e diz que crê, está errado. Não tem como, meus irmãos, é incoerência. E aqui nós vemos Tiago reforçando, enfatizando, né, aquilo que nós já estudamos há alguns domingos atrás, que está um pouco antes do texto que nós lemos, que fala sobre a importância de praticar a palavra. Aquele que não pratica a palavra, ele está vivendo de uma forma incoerente. Ele precisa rever realmente a sua fé. Ele precisa rever realmente se ele foi alcançado por Jesus, se ele se rendeu ao senhorio de Jesus realmente. Isso é muito sério. Nós precisamos fazer essa análise. Como tem sido a nossa vida? Como temos demonstrado a nossa fé? Será que temos demonstrado uma fé operante, viva? Ou será que nós temos demonstrado uma fé morta, sem obras? A verdade aqui, na verdade, é que os dois, tanto Tiago quanto Paulo, estão dizendo a mesma coisa, só que de formas diferentes. Por isso nós podemos ver, né, que Tiago, ele não está menosprezando a fé em prol das obras, né? Da mesma forma que Paulo também não está menosprezando as obras e enfatizando somente a fé. Os dois estão dizendo a mesma coisa. A ideia de Paulo, que Paulo traz em suas cartas, é a mesma ideia que Tiago está trabalhando aqui neste texto. Ou seja, a fé, ela é expressada por obras. As obras não salvam, mas são a evidência da pessoa salva. O salvo, ele consequentemente, ele pratica boas obras. Então, por isso, as pessoas conseguem enxergar de forma concreta a sua fé. A fé que nos leva a crer em Cristo, e é a fé que salva, é a mesma fé que leva o salvo a praticar o que ele crê, e abençoa as pessoas que estão ao seu redor, e agrada ao coração de Deus da mesma forma. Então, essas boas obras, elas são a evidência daquele que é salvo. Da mesma forma que essas boas obras abençoam as pessoas que estão ao seu redor, e ao mesmo tempo agrada o coração de Deus. Mas aí nós vemos que ele traz um desafio para nós nesse texto. Ele traz que nós precisamos evidenciar a nossa fé de forma viva e operante. E aqui eu vejo uma ilustração que cabe muito bem. Você que já tirou sua carteira de motorista, você que está fazendo isso, quando nós vamos tirar a carteira, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer umas aulas de forma teórica, aprender tudo aquilo que é de regras, de leis de trânsito, sobre carro, sobre mecânica, e depois nós partimos para as aulas práticas, que é onde a gente vai pegar o carro e vai treinar ali, vai testar os nossos conhecimentos, aquilo que nós já aprendemos de forma prática. Mas você pode até já ter aprendido, você já pode estar dominando o veículo, mas quando você vai ter a sua carteira de fato? Depois que você provar isso para o delegado, aquele que te acompanhar no teste. Você vai passar por um teste para provar se realmente você aprendeu ou não, para você pegar a sua carta e poder andar sozinho pelas ruas. E eu vejo que da mesma forma, a fé, quando ela é expressada através da nossa vida, nós provamos para as pessoas que de fato nós estamos vivendo aquilo que nós estamos aprendendo da palavra. É a mesma coisa, nós precisamos mostrar isso através de prática, através de uma vida que se aplica em viver aquilo que nós temos aprendido. Então, nós expressamos aquilo que nós absorvemos todos os dias sobre os ensinamentos que a palavra nos traz. Essas são as obras, essa é a importância das obras na vida do cristão. Da mesma forma, então, a ilustração, né, que você prova para o delegado ali que você realmente já sabe dirigir, através do teste final ali, assim também é a nossa fé. Nós mostramos que nós cremos através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, da forma que nós agimos.
Assim fazemos da nossa fé algo vivo, algo operante, quando colocamos ela em prática e colocamos aquilo que nós temos aprendido da palavra em prática. Vemos como Tiago ele reforça, enfatiza, essa questão da prática da palavra para o cristão. Para ele, não tem como a pessoa se denominar cristão e acreditar que é cristã se ela não demonstrar isso com a sua vida. Como você tem demonstrado a sua fé, meu irmão, minha irmã? Eu queria que durante todo esse tempo que nós estamos falando aqui, você fosse fazendo uma autoanálise crítica na sua conduta. Será que as pessoas conseguem ver, através daquilo que você fala, através daquilo que você faz, que você realmente ama Jesus? Que você realmente é um cristão que caminha com Cristo? Será que as pessoas conseguem ver isso? Ou será que a sua fé é morta? Ou seja, aquela fé que não sai do campo da mente. Eu creio, mas não preciso demonstrar. Não existe isso. É aqui como o próprio Tiago disse no seu texto, Chega uma pessoa e fala, mostra a sua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras para provar a minha fé. É isso. Não adianta a gente falar para as pessoas que nós cremos, se nós não demonstramos isso. Isso é incoerência. Veja essa importância de provar, primeiramente, que nós cremos para nós mesmos. Nós precisamos ter essa certeza. Então, quando nós praticamos obras, ou boas obras, isso é para realmente provar para nós mesmos que nós somos cristãos, que nós fomos alcançados por Jesus. E depois, isso serve de evidência para as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, amigos, vizinhos, irmãos da igreja. E eu vejo que a palavra, ela nos desafia cada dia, cada ensino, a colocar em prática na nossa vida. Então, se nós realmente a seguimos, se realmente nós acreditamos naquilo que nós temos aprendido diariamente, nós precisamos colocar em prática. Sabe por quê? Porque se a gente não vive aquilo que a gente ouve, a gente está falando para as pessoas que aquilo que a gente tem ouvido ou aprendido não é importante. Você já parou para pensar nisso? Se nós não praticamos aquilo que nós temos ouvido domingo a domingo, quarta após quarta, aquilo que nós aprendemos na meditação individual, diária, se a gente não coloca em prática, é como se a gente não estivesse dando valor ou achando que realmente aquilo é importante para nós. Nós estamos perdendo tempo. Porque quando a gente acredita que algo é importante, a gente aplica na nossa vida. Nós vivemos aquilo com ousadia, com intrepidez, com afinco, ou seja, com determinação. Nós nos esforçamos para isso. Então nós vemos que a importância de praticar aquilo que nós temos aprendido, para evidenciar essa fé e para provar a nós mesmos que nós somos salvos, somos redimidos, somos uma nova criatura, mas também para provar àqueles que estão ao nosso redor que aquilo que nós seguimos, aquilo que nós acreditamos é realmente verdade e faz diferença. E faz diferença na nossa vida e pode fazer diferença na vida deles. É a forma de nós expressarmos que o Evangelho ele é vital e necessário para a vida do ser humano, meus irmãos. Praticar é mostrar que Jesus ele é importante na nossa vida e que aquilo que Ele fez no nosso coração nos transformou e nos levou a viver uma vida diferente, uma vida sem fardo, uma vida perdoada. E isso que a fé gera. A fé gera em nós arrependimento, um arrependimento que busca uma vida de santidade todos os dias. Uma das formas de nós demonstrarmos essa fé operante é vivendo uma vida de santidade, meus irmãos. É fugindo, nos afastando do pecado e nos aproximando de Deus a cada dia, nos esforçando para isso. A fé nos leva ao arrependimento e nós precisamos, através disso, buscar uma vida diferente, uma vida que busca agradar a Deus, satisfazer a vontade dEle, ao invés da nossa, ao invés de satisfazer a nossa carne ou agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a fé, ela não pode ficar somente na nossa mente, mas ela deve ir para as nossas mãos, ela deve fluir das nossas mãos. O que quer dizer isso? A fé não é algo que a gente só pensa nela e acredita. A fé é algo que nós expressamos através daquilo que fazemos, através das mãos, através da nossa boca, nós falamos. E aí, para provar isso, Tiago, no versículo 15 e 16, ele traz exemplos, de pessoas que mostraram a sua fé de forma operante,
Ele traz aí o exemplo de Abraão. Abraão foi aquele que caminhou com Deus, aquele que ouvia a voz de Deus, aquele que obedecia aquilo que Deus pedia a ele. E todos sabem a história. Certa vez Deus falou para Abraão levar o seu filho Isaque ao monte e sacrificá-lo. Isaque era o seu único filho, era o filho da promessa, era aquele filho que o próprio Deus havia prometido a Abraão e a sua esposa Sara. E Deus estava pedindo esse único filho. E o que Abraão fez? Ele murmurou? Ele desobedeceu? Não, meus irmãos. Ele tinha fé em Deus e naquilo que Deus estava pedindo a ele. Então, com certeza, com um coração triste, não tem como a gente falar que isso é mentira. Com certeza ele estava com o coração triste, angustiado, porque ele estava indo sacrificar o seu próprio filho. Mas ao mesmo tempo que ele estava obedecendo pela fé também ele sabia que Deus poderia fazer algo maravilhoso ali. E foi o que aconteceu, meus irmãos. No momento que ele estava pronto para entregar o seu único filho a Deus, Deus proveu ali um cordeiro, o qual foi sacrificado e foi entregue como adoração ao nosso Deus. Deus ali provou Abraão e provou a sua fé. E Abraão, através de sua atitude, de seu desprendimento, ele mostrou que realmente cria em Deus. Por isso ele obedecia, mas também cria que Deus ele era capaz de fazer um milagre acontecer. E foi o que aconteceu. Nós podemos ver isso claramente. Tiago, então, ele usa esse exemplo de Abraão para mostrar uma fé viva e uma fé operante, uma fé que saiu do campo da mente e foi para a prática. E da mesma forma ele dá o exemplo da prostituta Raabe, quando Josué mandou seus espias, para Jericó, para vigiar ali Jericó. Esses homens, eles se esconderam, passaram a noite, foram recolhidos por essa prostituta chamada Raabe em sua casa. Então, quando os soldados de Jericó descobriram que Josué havia mandado alguns espias, ou seja, espiões ali para verificar a terra, eles foram até a casa dessa mulher, e essa mulher escondeu essas pessoas, esses espias em sua casa, e despistou esses guardas. E aí, ao amanhecer, ela falou: vocês podem ir, mas vão por esse caminho que ele é mais seguro. Ou seja, aquela mulher, ela creu em Deus, e ela fez algo para demonstrar isso através de suas atitudes. Da mesma forma que ela mostrou isso, escondendo aqueles espias e dando um novo caminho a eles. Então nós vemos, meus irmãos, exemplos de uma fé concreta, aquilo que Tiago está dizendo, A fé sem obras, ela é morta. Mas o que ele nos incentiva a ter aqui não é uma fé morta, mas é uma fé viva, ou seja, operante, que faz alguma coisa. Ele dá o exemplo, que adianta chegar um irmão para você e falar que está passando necessidades, E você fala para ele: vai embora, Deus te abençoe e que ele supra as suas necessidades. Você pode ter fé, mas isso ajudou em alguma coisa o seu irmão, aquele que está necessitado? Não, meu irmão. Talvez você já passou por isso, você já passou por necessidades. E como é ruim a gente precisar de algo e não ter ninguém para nos ajudar. Mas graças a Deus, Ele nos dá pessoas ao redor, irmãos, conhecidos, que nos ajudam. E por que Ele está dizendo isso? Porque se a gente faz isso, você está precisando de alguma coisa, mas pode ir embora que Deus vai prover. Mas Deus quer usar a sua vida para prover isso na vida dos outros, meus irmãos. É isso que Deus está fazendo. Por isso que nós estamos recolhendo alimentos. Não só por isso, porque nós estamos vendo a necessidade de alguns irmãos da igreja, de pessoas que estão ao redor da igreja, que estão precisando. E como nós expressamos a nossa fé? Dizendo somente Deus abençoe para eles? Orando? Lógico, a oração eu acho imprescindível, importante, vital. Mas se a pessoa está com fome, meu irmão, ela também precisa de algo para o corpo. E nós demonstramos a nossa fé, demonstramos o nosso amor ao próximo, assim como nós aprendemos na semana passada, de forma prática, agindo, abençoando. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Colocar a nossa fé em prática, operosa, que ela possa ser operosa, que possamos ter ações que mostram e evidenciam a nossa fé. Então, nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 6, no versículo 43 e 44, uma verdade que esse texto que nós lemos aqui de Tiago expressa também. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 43 e 44, diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má
que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Meus irmãos, o que Lucas está trazendo aqui de ideia para nós, da mesma forma que Tiago está tentando expressar para nós nesse texto, de que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Ou seja, não tem como dizermos que somos cristãos, que cremos em Cristo, que temos fé, se a nossa vida mostra o oposto disso. Se as pessoas vão nos conhecer, vão saber que nós cremos, ou vão enxergar a nossa fé através daquilo que nós fazemos. Por isso a importância. E eu não estou dizendo aqui que é um ativismo, que é você ficar se mostrando, né, que tem fé, mas é fazer com o coração. É mostrar que realmente seu coração foi transformado. É mostrar que tipo de árvore você é. E as pessoas só vão ver isso através do seu fruto. Se o seu fruto é amargo, eles vão saber que a árvore não é boa. Se o seu fruto for ruim, eles vão saber que a árvore não é boa. Mas se o fruto for bom, for doce, for um fruto que abençoa as pessoas, eles vão ter a certeza de que você é uma árvore boa, que realmente a fé está em você, que você vive pela fé, que você foi salvo pela fé, que Deus te deu essa fé. Então, diante de tudo isso, meus irmãos, eu vejo aqui que Tiago, ele termina, né, até no versículo 26, com algo bem forte. Ele diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, ele diz, um corpo sem espírito é morto, mas se uma fé você diz ter não tem obras, ela também é morta. Espero que você tenha refletido sobre isso, meu irmão. Que tipo de fé você tem exercido? Uma fé viva, operante, ou uma fé morta? Devemos refletir sobre isso de forma séria. Essa fé morta, nós sabemos que as pessoas não vão saber que nós somos cristãos. Será que as pessoas que estão ao seu redor sabem que você é cristão? Através daquilo que você tem feito, falado, da forma que você tem agido? Que tipo de fé é a sua? A morta é aquela que não mostra quem você é. A viva e operante é aquela que mostra que você foi redimido, que você pertence a um Deus poderoso, que te sustenta, que pode também mudar a vida dele. Essa é a fé operante, que abençoa pessoas e ao mesmo tempo expressa o poder salvífico do nosso Deus sobre o ser humano. Então eu queria que você ficasse com isso na sua cabeça, você analisasse e que você buscasse, se porventura você detectou em você essa fé morta, que precisa ser reanimada, que precisa ter vida, precisa ser operante. Eu queria que você entregasse seu coração a Deus neste momento através de uma oração. E se você que já identificou que você tem tido uma fé operante, eu queria que você pedisse para que Deus te use ainda mais, com ainda mais ousadia, com mais intrepidez, com mais sabedoria, para abençoar mais pessoas que estão ao seu redor e assim provar quem é esse nosso Deus que nós seguimos. Então vamos orar neste momento? Queria que você tivesse um tempo com Deus e colocasse diante dele suas dificuldades. Se porventura você crê nele, mas não está conseguindo expressar isso em ações, em atitudes, eu queria que você pedisse ajuda a ele neste momento. Ele é o nosso Deus que dá fé para nós, é o mesmo Deus que nos ajuda a viver a palavra dele, nos ajuda a viver essa fé viva e eficaz. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. Isso demonstra o teu cuidado, o teu amor, aquilo que o Senhor mostra de zelo para conosco, Pai. Obrigado porque hoje nós aprendemos a refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa fé. Qual fé nós temos tido, Pai? O Senhor nos deu a fé, mas como nós temos usado a nossa fé? Será que temos vivido uma fé morta, sem obras, sem ações? Ou será que nós estamos de fato vivendo uma fé viva, Pai, operante, que tem demonstrado através de ações, do falar, quem o Senhor é, um Deus bondoso que nos transformou, Pai? Independente de qual tem sido a nossa fé, o Senhor possa estar conosco, o Senhor possa estar com a nossa igreja, Pai, com os irmãos que estão orando neste momento. Abençoe-os, Pai, que o Senhor possa nos fazer viver essa fé operante, viva, que traga frutos para a nossa vida, mas também para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, aqueles que estão com dificuldade, Pai, de fazer boas ações, de ter
boas práticas, Pai, que não sabem o que fazer para expressar a sua fé, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa dar ousadia e intrepidez para eles. E para aqueles que já estão vivendo uma fé operante, que o Senhor nos faça viver ainda mais de forma operante, Pai. Que possamos praticar ainda mais, abençoar ainda mais pessoas o tempo todo. Nós confiamos no Senhor. Da mesma forma que o Senhor nos dá a fé, sabemos que o Senhor é que nos faz desenvolver a fé na nossa vida. E é por isso que nós oramos a Ti. E nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, as nossas mãos e o nosso corpo nas Tuas mãos. Que possamos ser usados como instrumento do Senhor para abençoar pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção, tempo de escola dominical, que você possa ter um domingo abençoado com a sua família, com seus amigos, um almoço abençoado, uma tarde abençoada, e nos vemos de forma presencial. Louvado seja nosso Deus, à noite, às 18 horas, aqui na igreja. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos.